Imagine um lugar onde o tempo parou. Corredores que se estendem por quilômetros no subsolo. Prateleiras que nunca foram abertas. Documentos que ninguém catalogou. Segredos que existem há séculos e que alguém escolheu manter no escuro. Esse lugar existe. Ele fica em Roma. E o mundo inteiro sabe o nome dele. Mas quase ninguém sabe o que realmente existe lá dentro. Estou falando do subterrâneo do Vaticano. E hoje, no Enigma VX, você vai descer com a gente até onde pouquíssimos chegaram. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você enxerga a igreja, a história e o poder. O Vaticano é o menor país do mundo em território. Menos de meio quilômetro quadrado. Uma população de pouco mais de 800 habitantes. Mas em termos de poder, influência e segredos, não existe outro lugar no planeta que se compare. Por mais de 2000 anos, a Igreja Católica acumulou documentos, relíquias, correspondências diplomáticas, registros de julgamentos, manuscritos raros e informações sobre eventos que moldaram civilizações inteiras. E grande parte disso não está em museus, não está em exposições, não está disponível para o mundo ver. Está guardado, trancado, catalogado, ou pior, sem catalogação alguma. Em 2019, o Papa Francisco tomou uma decisão histórica. Abriu os chamados Arquivos Apostólicos, anteriormente conhecidos como Arquivos Secretos do Vaticano, para pesquisadores que quisessem investigar o período do papado de Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. O mundo respirou aliviado. Finalmente, alguma transparência. Mas pesquisadores que entraram voltaram com uma conclusão inquietante. O que foi aberto é apenas uma fração microscópica do que existe lá dentro. E o que ainda está fechado? É isso que vamos investigar hoje. Os Arquivos Secretos do Vaticano. O nome oficial mudou, mas a reputação permanece. Durante séculos, foram chamados de Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, os Arquivos Secretos Apostólicos. A palavra secreto no nome original não significava necessariamente escondido. Em latim, secretum pode significar separado, reservado, algo que pertence ao Papa pessoalmente. Mas conveniente, não é? Porque o que existe dentro dessas paredes justifica o adjetivo de qualquer forma. O acervo é colossal. Estima-se que os arquivos contenham 85 quilômetros lineares de documentos. Se você colocasse esses documentos lado a lado em prateleiras, eles se estenderiam da cidade de São Paulo até Campinas. Entre os itens confirmados que existem lá dentro estão a carta do rei Henrique VIII pedindo ao Papa Clemente VII a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. O Papa negou. Henrique rompeu com Roma e fundou a Igreja Anglicana. Registros originais do julgamento de Galileu Galilei, o astrônomo que foi perseguido por defender que a Terra girava ao redor do Sol. Documentos da Inquisição, incluindo registros de torturas, execuções e sentenças que a Igreja preferiria que o mundo esquecesse. Correspondências papais com líderes como Napoleão Bonaparte, Hitler e Mussolini. E o mais perturbador de todos, registros que pesquisadores acreditam existir sobre pactos, negociações e silêncios deliberados durante as maiores atrocidades da história humana. Mas esses são apenas os documentos que sabemos que existem. O que está nas seções ainda inacessíveis? Ninguém sabe ao certo. E essa é exatamente a questão. Os túneis e corredores subterrâneos. Para entender o subterrâneo do Vaticano, precisamos voltar no tempo. Muito antes da Basílica de São Pedro existir como a conhecemos hoje, havia outro templo ali. E antes disso, uma necrópole, uma cidade dos mortos. Os romanos enterravam seus mortos fora dos muros da cidade, ao longo das estradas. E ali, às margens do rio Tibre, existia uma extensa área de sepultamentos que data de pelo menos o século I da Era Comum. Foi exatamente sobre essa necrópole que o imperador Constantino mandou construir, no século IV, a primeira Basílica de São Pedro. E o que aconteceu com os túmulos que já existiam debaixo dela? Foram soterrados, preservados, esquecidos, por séculos.
Foi só em 1939 que escavações autorizadas pelo Papa Pio XII começaram a revelar o que existia debaixo dos pés dos fiéis. Eles chamaram esse espaço de escave, as escavações. E o que encontraram foi extraordinário, uma necrópole quase intacta, com mausoléus, afrescos, mosaicos e, segundo o Vaticano, os restos mortais do próprio São Pedro, o primeiro Papa. Mas as escave são apenas a parte que o Vaticano permite que você veja, porque existem níveis mais profundos, corredores que não aparecem em nenhum mapa público, passagens que ligam a Basílica ao Castel Sant'Angelo, o famoso castelo cilíndrico às margens do Tibre. Esse corredor tem um nome histórico, Passetto di Borgo. Ele foi construído no século XIII por ordem do Papa Nicolau III. Sua função oficial? Permitir que o Papa escapasse do Vaticano em caso de ataque. E foi usado, em 1527, durante o saque de Roma pelas tropas do imperador Carlos V, o Papa Clemente VII fugiu pelo Passetto até o Castel Sant'Angelo enquanto soldados massacravam quem tentava defender o Vaticano. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Se esse corredor era de fuga, o que mais ele transportou ao longo de séculos? Documentos proibidos? Prisioneiros silenciosos? Relíquias que não podiam ser vistas? Historiadores e pesquisadores que tentaram mapear o subsolo do Vaticano encontraram um obstáculo constante. O Vaticano simplesmente não fornece plantas baixas completas. Não existe um mapa oficial de todo o subterrâneo. O que existe é fragmentado, seletivo, cuidadosamente controlado. E quanto maior o segredo, maior o interesse. Os documentos sem catalogação. Aqui chegamos ao ponto mais perturbador de toda essa história. Dentro dos arquivos apostólicos, existe uma seção que estudiosos chamam de o problema da catalogação. Porque nem tudo que existe lá dentro foi devidamente registrado. Pense nisso por um momento. 2000 anos de documentos. Papas que subiram e caíram. Guerras, cruzadas, inquisições, reformas. Acordos secretos com imperadores e ditadores. Revelações que poderiam reescrever a história da humanidade. E parte disso simplesmente nunca foi catalogada. Não foi perdida. Não foi destruída. Ao menos, não completamente. Está lá, em caixas, rolos, pergaminhos, pastas, aguardando. O historiador Klaus Ganser, que teve acesso restrito aos arquivos, descreveu a experiência de encontrar documentos empilhados sem qualquer referência de data ou origem. Materiais que ninguém havia tocado em décadas, talvez séculos. Pesquisadores que trabalharam com a abertura parcial dos arquivos sobre o período nazista relataram que, mesmo com acesso autorizado, existiam seções onde simplesmente não eram permitidos entrar. Salas fechadas, corredores bloqueados. A justificativa oficial é sempre a mesma. Os documentos precisam ser preservados ou estão sendo catalogados. Mas quando você considera que essa catalogação está em andamento há décadas e ainda não terminou, a pergunta inevitável é: o que está sendo protegido? Alguns pesquisadores têm teorias específicas. A primeira envolve os Templários. Em 2001, o historiador Bárbaro Frale descobriu dentro dos arquivos o chamado Pergaminho de Chinon, um documento datado de 1308 que revelava que o Papa Clemente V havia secretamente absolvido os cavaleiros templários das acusações de heresia, mas nunca tornou isso público. Os templários foram dissolvidos, muitos foram queimados vivos, e a absolvição ficou guardada no arquivo por quase 700 anos. Se um documento desse calibre ficou escondido por 7 séculos, o que mais está esperando para ser encontrado? O que já foi revelado e o que ainda esconde. Vamos falar sobre o que já veio à tona. Porque quando o Vaticano resolve abrir, mesmo que parcialmente, as revelações são sempre bombásticas. Caso 1. O Holocausto e o silêncio de Pio XII. Por décadas, o Papa Pio XII foi acusado de ter ficado em silêncio durante o Holocausto, sabendo do extermínio dos judeus pela Alemanha nazista. Quando os arquivos desse período foram abertos em 2020, pesquisadores encontraram correspondências que mostravam que Pio XII de fato sabia, e escolheu uma política de silêncio diplomático.
Alguns documentos mostravam relatórios detalhados sobre campos de concentração sendo enviados diretamente ao Vaticano. A Igreja sabia. Caso 2. Os abusos sexuais. Os arquivos também guardam décadas de denúncias internas sobre abuso sexual por parte de clérigos. Denúncias que foram recebidas, registradas e arquivadas. Literalmente. Em vez de serem encaminhadas para autoridades civis, muitas foram mantidas em sigilo, e os sacerdotes acusados foram simplesmente transferidos para outras dioceses. Caso 3. As cruzadas e os massacres. Registros detalhados das cruzadas mostram ordens papais para o extermínio de populações inteiras, não como guerra, como purificação religiosa. Documentos que, se amplamente divulgados, reformulariam completamente a narrativa histórica oficial que a Igreja ainda mantém sobre esse período. E aqui chegamos ao núcleo da questão. O Vaticano não é apenas uma instituição religiosa, é o arquivo histórico mais antigo e mais completo do mundo ocidental. E quem controla os arquivos, controla a narrativa. Quem decide o que é revelado e quando, decide o que a humanidade conhece sobre sua própria história. Esse poder, silencioso, invisível, subterrâneo, é talvez o maior segredo do Vaticano. Teorias e especulações. Agora vamos entrar no território das teorias. Algumas com base em evidências fragmentadas, outras nascidas do silêncio calculado do Vaticano. Teoria 1. A Biblioteca Perdida de Alexandria. Existe uma teoria persistente de que parte do acervo que sobreviveu à destruição da Biblioteca de Alexandria foi eventualmente transferida para Roma e depois para os arquivos papais. Manuscritos gregos, egípcios, persas, babilônicos. Conhecimento de civilizações que desapareceram. Preservado em algum lugar nas entranhas do Vaticano. Nenhuma prova direta, mas também nenhuma negativa convincente. Teoria 2. Relíquias e objetos proibidos. Segundo alguns pesquisadores, o Vaticano guarda em seus cofres subterrâneos relíquias e objetos cujos poderes, reais ou simbólicos, são considerados perigosos demais para o público geral. Entre as especulações, fragmentos de textos gnósticos que contradizem diretamente os evangelhos canônicos, documentos que questionam a historicidade da ressurreição e registros de aparições e fenômenos que a Igreja nunca pôde explicar, nem desmentir. Teoria 3. O terceiro segredo de Fátima. Em 1917, 3 crianças em Fátima, Portugal, afirmaram ter recebido visões da Virgem Maria, que teria revelado 3 segredos. 2 foram revelados. O terceiro ficou guardado no Vaticano por décadas, e quando foi finalmente divulgado em 2000 pelo Papa João Paulo II, muitos pesquisadores e teólogos ficaram insatisfeitos. A revelação parecia incompleta, vaga demais, como se o verdadeiro conteúdo do terceiro segredo ainda estivesse guardado em algum envelope, em alguma gaveta, em algum corredor que ninguém mais visita. Teoria 4. O subterrâneo como labirinto intencional. Arquitetos e historiadores que estudaram a estrutura física do Vaticano ao longo dos séculos chegaram a uma conclusão intrigante. O subterrâneo não cresceu por acidente. Ele foi planejado, expandido, modificado intencionalmente para criar camadas de acesso, cada uma mais restrita que a anterior. Como um labirinto onde só os que detêm o poder sabem o caminho certo. E no centro desse labirinto? Ninguém sabe. O Vaticano tem 2000 anos de história, 2000 anos de poder, de segredos, de escolhas sobre o que o mundo pode ou não pode saber. E tudo isso está guardado, em prateleiras que se estendem por 85 quilômetros, em túneis que nenhum mapa mostra por completo, em corredores que pouquíssimos humanos já percorreram. O que está lá dentro pode ser simplesmente burocracia eclesiástica esquecida, ou pode ser a chave para reescrever tudo o que acreditamos saber sobre nossa história. A verdade é que não sabemos, e talvez seja exatamente assim que eles querem. E você? O que acha que está escondido nesses túneis? Acredita que o Vaticano um dia vai abrir completamente seus arquivos? Ou alguns segredos foram feitos para durar para sempre? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos. Se esse vídeo abriu sua mente, compartilha com alguém que também precisa saber disso. Clica no like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo como esse. E se ainda não se inscreveu no Enigma VX,
O que você está esperando? Os maiores mistérios do mundo estão aqui.